Em reunião com Lula, presidente do Senado garante trabalho pelo Auxílio Brasil de R$ 600, por reajuste do salário mínimo e por recursos para programas sociais. Parlamentares e especialistas buscam diretrizes para a educação bilíngue de surdos. E senadores fazem em plenário 1 minuto de silêncio pela morte da cantora Gal Costa. Boa noite, hoje é quarta-feira, 9 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira com os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Esta é a primeira visita de Lula a Brasília desde que venceu o presidente Jair Bolsonaro na disputa eleitoral. O encontro, que durou cerca de 3 horas, aconteceu na residência oficial do Senado. O presidente eleito estava acompanhado do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, da presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, do ex-ministro Aloysio Mercadante e de diversos senadores. No Twitter, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que foram tratados temas institucionais e de interesse do governo de transição. O parlamentar também falou ter reafirmado ao presidente eleito que o Congresso irá trabalhar de forma célere para assegurar recursos que garantam em 2023 os R$ 600 do Auxílio Brasil, o reajuste do salário mínimo e programas sociais necessários para a população mais carente. Senadores comentaram sobre a reunião. É uma conversa de aproximação com o presidente do Senado. Uma conversa para iniciar os trabalhos tanto para dentro do Senado quanto o presidente Lula iniciando o seu processo de transição. E o presidente está fazendo isso. Como futuro presidente da República, ele veio visitar os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado e do Supremo, para fortalecer o funcionamento das instituições. Depois da reunião com Pacheco, Lula se reuniu com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e outros ministros da Corte. Mais cedo, o presidente eleito se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. No Twitter, Lula destacou que o país precisa de diálogo e normalidade. Em entrevista coletiva depois dos encontros com o Legislativo e o Judiciário, Lula disse no TSE, ao lado do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e do senador Randolfo Rodrigues, que é plenamente possível recuperar a harmonia entre os poderes e a normalidade da convivência entre as instituições brasileiras. Em meio às discussões sobre os ajustes no orçamento para o ano de 2023, um tema ainda em suspenso aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal: as emendas de relator. As emendas ao orçamento são indicações de verbas para obras e serviços nos estados e municípios brasileiros. A cada ano, deputados federais e senadores apresentam suas sugestões para o orçamento da União. A lei orçamentária anual deve ser aprovada pelo Congresso no final de dezembro, antes do recesso parlamentar. De acordo com a autoria, as emendas podem ser individuais, ou RP6, emendas de bancada, RP7, emendas de comissão, ou RP8, e emendas de relator, RP9. Enquanto as demais emendas, individuais, de bancada ou de comissão, são apresentadas de 1º a 20 de outubro de cada ano, as emendas de relator, elas são apresentadas apenas quando o relator geral, no caso, apresenta o seu relatório final, o que ocorre, em geral, em meados de dezembro, apresenta o seu relatório na CMO, que, após a aprovação, segue para plenário, para a última apreciação do projeto de lei orçamentária, já com as emendas incorporadas no Congresso Nacional. De início, as emendas de relator eram quase que como uma revisão de cálculos, um pequeno percentual do orçamento. A partir de 2020, os valores das RP9 cresceram de forma significativa. Já no orçamento de 2021, as emendas individuais de deputados e senadores totalizaram 9,6 bilhões de reais. As de bancada, 7,3 bilhões, as comissões abriram mão e as emendas de relator, 18 bilhões e meio de reais.
No exercício deste ano, 2022, o governo federal reservou 17,1 bilhões para as emendas de relator. E no projeto encaminhado ao Congresso para o orçamento de 2023, esse valor subiu para 19,3 bilhões, um aumento de 13,3%. Sob a alegação de que as emendas de relator não permitiam identificar os parlamentares beneficiados com recursos, em agosto de 2021, o PT foi à Justiça contra a liberação das RP9. A questão ainda aguarda uma decisão definitiva da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. 5 comissões do Senado votaram hoje emendas ao orçamento do ano que vem. Vamos conferir aqui no telão. A Comissão Senado do Futuro aprovou 5,8 bilhões de reais para projetos de desenvolvimento. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou 9,6 bilhões de reais, sendo a maior parte para ações de apoio à educação básica. A Comissão de Infraestrutura aprovou, entre outras emendas, a destinação de 3,5 bilhões de reais para a conservação e recuperação de ativos de infraestrutura da União. A Comissão de Meio Ambiente aprovou 1,2 bilhão de reais para ações de preservação do meio ambiente. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou 9 bilhões de reais para infraestrutura turística e urbana. As comissões de Assuntos Econômicos, Assuntos Sociais, Ciência e Tecnologia, Segurança Pública, Direitos Humanos, Transparência, Fiscalização e Controle já haviam aprovado emendas ontem. Todas essas emendas seguem agora para a análise da Comissão Mista de Orçamento. O plenário do Senado aprovou hoje medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. Entre elas, a que garante o pagamento do Auxílio Brasil até o fim do ano. O texto foi publicado em julho deste ano e perderia validade no fim de novembro. Uma das medidas provisórias aprovadas garante o aumento no valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais até dezembro. A MP libera um crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para o Ministério da Cidadania. Recurso que deve ser usado ainda para o financiamento de outros programas sociais. Com a aprovação da medida provisória, garantem-se recursos para o pagamento do acréscimo de R$ 200 reais no programa Auxílio Brasil e o aumento do valor do Auxílio Gás, na ordem de 1 bilhão e 40 milhões. Também serão destinados 500 milhões ao programa Alimenta Brasil, programa social que garante o abastecimento alimentar das pessoas com aquisição e distribuição de alimentos pela agricultura familiar. O restante dos recursos, 86,9 milhões, destinam-se ao pagamento dos custos e encargos bancários relativo ao programa Auxílio Brasil. Outra medida provisória analisada prevê compensação tributária para instituições financeiras que sofreram inadimplência no recebimento de créditos. A partir dessa MP, os bancos podem deduzir essas perdas quando determinarem o lucro real e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. A regra vale para operações de crédito com um atraso superior a 90 dias ou com pessoas jurídicas em processo de falência ou recuperação judicial. O tratamento tributário diferenciado pode ser aplicado a partir de janeiro de 2025. Nós estamos definindo critérios técnicos para que os bancos não possam aumentar ou diminuir as suas provisões, mas ter, a partir do ano de 2025, critérios estabelecidos em cima das provisões que foram realizadas para enfrentar a inadimplência bancária. Isso é muito importante, porque isso vai permitir que esses créditos possam ser reconhecidos. Estima-se que isso pode permitir daqui a 3, 4 anos um aumento no próprio capital dos bancos de 19 bilhões e que vai significar a capacidade de emprestar mais no mercado de crédito privado, algo como 200 bilhões de reais. A terceira medida provisória prorroga o Plano Nacional de Cultura até o fim de 2024.
2024. O PNC é um conjunto de 55 metas para setores da cultura e da economia criativa. Tem como objetivos aumentar a geração de empregos, o lançamento de filmes brasileiros, a qualificação de pessoal e a modernização de museus e bibliotecas públicas, entre outros. Ao ser instituído em 2010, o Plano Nacional de Cultura configurou pela primeira vez a possibilidade de uma política pública na cultura que transcende a temporalidade e as conjunturas dos ciclos de governos. A partir de então, o Brasil passou a dispor de uma política estratégica de longo prazo no setor, vital para o desenvolvimento sustentável do patrimônio cultural do país, traduzindo toda a diversidade de aspirações e desejos da nossa rica cultura nacional. Dessa forma, é pertinente, justa e oportuna a iniciativa de prorrogar o atual Plano Nacional de Cultura. A Subcomissão das Pessoas com Deficiência discutiu hoje educação bilíngue para surdos. Após a inclusão da educação bilíngue para surdos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, especialistas e a comunidade surda trabalham agora para estabelecer as diretrizes da implementação dessa nova modalidade de ensino. Quando nós falamos de educação bilíngue, porque a primeira língua bilíngue, primeira língua é a Libras e a segunda língua é a língua portuguesa. Para o Marlon, estudante de uma escola bilíngue do Distrito Federal, a mudança para uma escola bilíngue fez toda a diferença no seu aprendizado. A minha trajetória aqui dentro da educação, da escola bilíngue, foi muito importante. Eu já tive que lutar muito pela minha educação, enquanto eu estava numa escola inclusiva, mas quando eu mudei para cá, isso já mudou, eu encontrei pessoas com uma identidade igual à minha, então isso foi muito importante. A diretora de Políticas Educacionais e Linguísticas da Federação Nacional da Educação e Integração dos Surdos, FENEIS, disse que a instituição já tem todas essas diretrizes elaboradas e pediu que o Conselho Nacional de Educação adote essas metas em seus relatórios. O CNE ouça esse grupo de trabalho, essas lideranças, nós doutores surdos, representantes da comunidade surda brasileira, que já tem um amplo trabalho, já de 2 anos dessas diretrizes que já foram realizadas. O CNE vem dialogando com dirigentes, professores, pesquisadores surdos ou não, que apontam, eles é que apontam, não dá para fazer nada sem eles é que apontam as especificidades e as necessidades dos coletivos surdos dos brasileiros, que precisam estar ancorados, claro, aí é o papel do Conselho, nas políticas linguísticas e culturais próprias da educação de surdos, articuladas com os princípios da educação geral e as leis e normas gerais da educação brasileira. O atraso na educação para os surdos também foi questionado pelos especialistas. Eles abandonam, os estudos na idade certa, na educação, no ensino fundamental, e aí vão com 18 anos, que já podem se deslocar sozinhos, são mais autônomos, e eles procuram a educação de jovens e adultos. 40%. ou 26%. Que diferença é essa? O senador Flávio Arnes recebeu uma homenagem da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Como Senado Federal, estamos juntos nessa caminhada a favor de políticas públicas que beneficiem a comunidade surda. Quando o projeto de lei foi aprovado, houve uma participação intensa de vocês que favoreceu a aprovação do projeto. Vocês foram maravilhosos, competentes, argumentando muito bem, e é isso que deve acontecer com a sociedade de uma maneira geral. Essa placa é uma merecida homenagem ao senhor, especialmente no dia de hoje, dia do seu aniversário. O senhor poderia estar lá em Curitiba, no seio de sua família, mas o senhor está aqui com a sua família universal, com as pessoas com deficiência, cumprindo sua missão.
Então, eu gostaria muito de lhe agradecer por sua dedicação e pela oportunidade que nós, pessoas com deficiência, temos tido de ter os nossos direitos conquistados e respeitados. Agora, a nossa amiga ali vai puxar como é o parabéns para você em libras, não é? Para o senador. Aí. Amanhã, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem reunião marcada para as 10 horas. Os senadores devem votar emendas ao orçamento do ano que vem e eleger o presidente do colegiado. Na abertura da sessão plenária desta quarta-feira, os senadores fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem à cantora Gal Costa, que morreu hoje aos 77 anos em São Paulo. Antes, os senadores lamentaram a perda nas redes sociais. Gal Costa é considerada uma das maiores vozes da música brasileira. O timbre claro e límpido marcou a carreira de 57 anos, iniciada em 1965, quando a cantora baiana ainda usava o nome de registro, Maria da Graça. Musa da Tropicália, Gal misturou estilos, passou pelo swing, rock e bossa nova, cantando os mais variados compositores do Brasil. Nas redes sociais, senadores lamentaram a morte da cantora. Para o senador Paulo Paim, Gal Costa é uma das maiores expressões da nossa música. Deixa um legado artístico incomparável. A senadora Leila Barros afirmou que o imenso legado deixado por Gal e sua voz incomparável ficarão para sempre em nossas memórias. Para o presidente da Comissão de Educação e Cultura, senador Marcelo Castro, a morte de Gal é uma perda irreparável. O senador Cajuru postou que o Brasil perde uma das 3 maiores intérpretes da história. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou nas redes sociais. Em nome do Congresso Nacional, presto meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs neste triste dia para a cultura nacional. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.